Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na minha vida foi encerrar ciclos. Desde mudar de casa, relacionamentos, de trabalho, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Só que quando eu entendi que eu podia e que eu sabia lidar com as idas e vindas, deixar as pessoas livres para saírem da minha vida, isso foi uma mudança de chave tremenda, porque eu parei de me importar e eu parei de controlar as pessoas. Eu sempre me percebia fazendo movimentações para eu mostrar para aquela pessoa que eu merecia estar na vida dela. E eu realmente acreditava que se eu fosse mais legal, que se eu ajudasse, se eu fosse mais compreensiva, que se eu fosse salvadora daquela pessoa, em algum momento ela ia acordar e falar: nossa, essa pessoa ela é maravilhosa, ela tem que fazer parte da minha vida. Só que isso nunca aconteceu. E eu lembro que a minha virada de chave foi depois de um relacionamento em que eu realmente era salvadora. Eu fazia tudo, eu ajudava, eu compreendia, eu dava conselhos, e eu fui traída. E aquela relação me ensinou que não importa o quão bom você seja, o quanto você trabalhe por uma relação, se aquela pessoa ela não quer fazer parte da sua vida, ela vai dar um jeito de sair da sua vida. Ela vai fazer alguma coisa que te magoe, que não corresponda às suas expectativas. E eu acredito que essas expectativas são criadas lá na infância, sabe? Existem algumas feridas que as crianças elas desenvolvem como uma forma de proteção. Então, quando a gente é criança, nós não temos noção das responsabilidades da vida de um adulto e a gente também não sabe que os nossos cuidadores, os nossos pais, eles fazem algumas movimentações para que nós possamos sobreviver da melhor forma. Eu sei que também existem pais que são ausentes e isso causa feridas mais profundas. Minha mãe, ela trabalhava muito fora, os meus pais trabalhavam muito fora. A gente ficava em casa muito sozinho e eu ficava aos cuidados de uma cuidadora e essa cuidadora me maltratava muito. Então eu me sentia muito sozinha, abandonada e eu me sentia rejeitada pelos meus pais. Porque em um momento também essa cuidadora falava para mim que a minha irmã era mais amada, a minha irmã era preferida. E a minha irmã era nenenzinha, ela tinha acabado de nascer, então, obviamente, demandava mais atenção. Só que eu fui internalizando isso, de eu ser rejeitada, de eu não merecer amor. E eu fui internalizando isso de uma forma em que eu queria, então, ser mais boazinha para os meus pais. Eu fui sempre aquela filha que não dava trabalho, que aceitava tudo, que ajudava, que abaixava a cabeça. Só que eu cresci e me tornei essa adulta também. Então, essa adulta que não respondia, que era sempre solícita. Quantas vezes eu invadi os meus limites para tentar agradar o outro. E o segredo da vida é abrir mão deste controle, abrir mão de querer manter o outro na sua vida. A pessoa que genuinamente quer estar na sua vida, e eu acredito que as pessoas em que você quer muito que esteja na sua vida, são pessoas em que você trata bem, em que você dá amor, atenção, em que você respeita. Então, se você se percebe numa relação em que não está tendo essa troca, muito provavelmente você está se esforçando para que essa relação aconteça. Eu acho que nós mulheres nos colocamos muito nesse lugar, né, de sermos salvadora da outra pessoa, de querermos mudar o outro, mudar o olhar da outra pessoa em relação a nós. Só que isso vai nos cansando. Às vezes você se depara com um relacionamento em que você tem que fazer todas as movimentações, em que você tem que sempre pedir desculpa, sempre é você que tem que fazer as movimentações para que aquela relação aconteça. Quanto menos interesse você estiver de outro fazer parte da sua vida, quanto menos você quiser prender o outro na sua vida, mais essa pessoa vai querer estar do seu lado. Quando essa pessoa não quer estar do seu lado, deixa ela seguir a vida dela, porque isso também preenche um espaço de pessoas que querem estar na sua vida. Então, quanto tempo você está lá ocupando seu espaço? Não, deixa eu tentar mais uma vez, vou tentar manter esse relacionamento. E aí você vai ali se machucando, minando a sua autoestima, minando a sua autoconfiança para manter o outro, que não faz nada disso para você, nenhuma dessas movimentações. Então, o que eu quero trazer para você hoje é que você aprenda a ser só, aprenda a deixar as pessoas livres. Então, na próxima vez em que uma pessoa se afastar de você e você pensar em perguntar por que ela se afastou e tentar fazer movimentos para aproximar essa pessoa, simplesmente deixa aí. Tem uma frase do Bob Marley que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: amo as pessoas e por isso as deixo livres. Se voltarem, é porque eu as conquistei. Se não voltarem, é porque eu nunca as tive. Não queira do seu lado pessoas que não olhem e entendam a pessoa maravilhosa que você é. Não tente ficar fazendo esforços
para que essas pessoas fiquem na sua vida. Deixe as pessoas livres, para que elas fiquem e elas voltem, se elas quiserem e perceberem o valor que você tem. Pessoas que não se valorizam, não conseguem te valorizar. Às vezes, nem é você, é o outro. O outro, ele não consegue receber tanto, ele nunca conseguiu lidar com tanto. Ele não sabe qual que é a tranquilidade de ter alguém bom na sua vida. E não é você que vai se esforçar para mostrar isso para essa pessoa. Deixe que alguém que queira estar com você, que valide o seu sentimento, que faça questão de ter você na vida dela, fique. A vida abre portas para quem merece ter você na vida dela. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha feito sentido, tenha te ajudado de alguma forma. E nunca se esqueça, todos os caminhos são caminhos, só para cima, só para frente. Um beijo, se cuida.